Graças e paz, meus irmãos. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo sobre aconselhamento bíblico. E a gente ainda vai continuar falando sobre o fato de o homem ser pecador. Então a gente está falando sobre a relação entre a antropologia bíblica e o aconselhamento. A gente já falou na primeira aula sobre antropologia e aconselhamento. A gente falou sobre o fato de o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus e de ele ser corpo e espírito e qual as implicações disso para o aconselhamento. Depois a gente falou sobre o fato de o homem ser pecador. E agora a gente vai continuar, quer dizer que eu dividi essa relação entre pecado e aconselhamento em 2 estudos, já que tinha muito assunto, muito slide sobre o assunto. Então hoje a gente continua, e especificamente a gente vai falar sobre o homem ser pecador é igual ao homem ser corrupto e culpado, e quais as implicações disso para o aconselhamento. Então, o homem é pecador é igual ao homem ser corrupto e culpado. E o homem, ele é corrupto e culpado desde o nascimento. Por quê? Porque ele herda esse pecado de Adão, que é chamado na teologia sistemática, quem estuda teologia sistemática conhece como pecado original, que é a herança que Adão deu a toda a humanidade. Toda a humanidade já nasce pecadora e já nasce corrupta e culpada. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre a corrupção humana e sua relação com o aconselhamento. Depois a gente vai falar sobre a culpa e sua relação com o aconselhamento. E o foco mais específico, ou mais prolongado de hoje, vai ser sobre a culpa e o aconselhamento. O primeiro slide diz o seguinte: a corrupção de toda a pessoa, mas especialmente da vida interior, é um tema dominante e essencial, que todo conselheiro precisa conhecer, ensinar e sobre o qual deve fundamentar toda a sua obra. Claramente, ela não pode esperar nenhuma mudança bíblica a partir de um velho coração, uma vez que deste procede unicamente o pecado. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente fala de corrupção humana, como eu já tinha dito anteriormente, é que o pecado, essa corrupção, ela é herdada do nosso primeiro pai, Adão. E todos os seres humanos nascem já com essa corrupção, ou são concebidos corrompidos por causa do primeiro pecado de Adão. Isso não quer dizer, e é bom a gente frisar, que o homem, eu já tinha dito isso antes, mas é bom a gente lembrar, que o homem ele não é tão pecador como ele poderia ser. Ele é corrupto em todos os seus aspectos, mas ele não é tão ruim quanto poderia ser. Tudo que o homem faz é ruim, mas isso não quer dizer que aquilo que ele faz de ruim é aquilo que ele poderia fazer de ruim. Eu costumo usar uma ilustração de que todo ser humano, ele, em termos de ruindade ou de corrupção, ele é uma Ferrari. Só que alguns aceleram mais nessa corrupção do que outros. Então Deus, na sua soberania, ele controla alguns estágios de corrupção no ser humano e não deixa que uns seres humanos se tornem tão corrompidos como eles poderiam ser. Por exemplo, Hitler foi pior do que muitos seres humanos que nasceram na história da humanidade. Por quê? Porque Deus controlou a corrupção dos demais seres humanos. Isso não quer dizer que Hitler foi o pior, mas ele foi pior do que muitos. Deus, ele controlou a corrupção de alguns e de outros ele decidiu não refrear essa corrupção. Então, umas pessoas são piores do que outras, apesar de todas serem corruptas desde a sua concepção. O que a gente tem que entender também é o seguinte, que isso não quer dizer que o homem não possa fazer nada de bom exteriormente. O problema do ser humano é um problema no seu interior. Então, muitas vezes o homem faz algo de bom exteriormente,
mas aquilo não é feito com a intenção de glorificar a Deus. Eu também já tinha dito isso em outro estudo, mas como a gente está falando especificamente da corrupção humana, então é bom eu frisar isso novamente. O homem, ele pode fazer alguns atos de bondade exteriores, mas no seu coração aquele ato de bondade não é feito com a intenção de glorificar a Deus. Então, para Deus, ele não é considerado um ato de bondade, porque foi feito em rebelião a Deus. Ainda que ele faça, por exemplo, consiga salvar uma pessoa de um crime, alguém vai matar outro, e o cara pega e se joga na frente, e se ele não é um cristão, aquele ato de heroísmo dele não é aceito diante de Deus como um ato de bondade, porque ele não é feito com a intenção de glorificar o nosso Senhor. O que o ser humano corrompido e não regenerado, ele não pode fazer, é aquilo que está descrito nas bem-aventuranças. Ele não pode ser pobre de espírito, ele não pode ser manso, ele não pode ser puro de coração. Isso aí ele não pode. Por quê? Porque isso vem de uma mudança profunda do coração, coisa que o ser humano que não é regenerado não tem. Então, se ele não tem, ele não pode ter aquelas características descritas nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, porque aquilo só pode ser advindo de um coração regenerado pelo nosso Senhor Deus. Os conselheiros bíblicos, eles geralmente costumam se regozijar pelo fato de, muitas vezes, eles conseguirem fazer com que uma pessoa mude de direção exteriormente. Por exemplo, uma pessoa, ela pode se gabar pelo fato de, digamos que tem alguém que idolatre, ou toda vez que está nervoso, toda vez que está ansioso, uma mulher ou um homem, ela vá lá e roube alguma coisa de alguém, devido ao fato, ou como influência do fato dela estar nervosa. Está nervosa, estou ansiosa, então vou lá e brigo com alguém, ou dou uma tapa em alguém. E vem um conselheiro e diz: faça o seguinte, toda vez que você estiver nervoso, ao invés de você bater em alguém, vá lá e coma um chocolate. Então o cara vai, toda vez que está nervoso, ele se lembra: rapaz, eu não vou mais bater em alguém, eu vou comer um pedaço de chocolate. E o cara vai lá e coloca em prática aquilo que esse conselheiro, que não deu um conselho bíblico, ele aconselhou. E o conselheiro que não é bíblico, ele se regozija por causa disso. Veja só, aquele rapaz que toda vez que estava nervoso batia em alguém, agora que ele está nervoso, ele passa a comer chocolate. O problema é que ele trocou um ídolo por outro, numa visão bíblica. Ele ainda continua tendo atitudes pecaminosas, ele pode até não bater mais em alguém, mas ele não está confiando no Senhor Jesus Cristo. E agora ele, quando está nervoso, descarrega a sua ansiedade, ou lança a sua ansiedade sobre uma caixa de chocolate. Então, ele mudou exteriormente? Mudou. Mas no seu coração ele ainda continua sendo um idólatra. Ele só mudou um ídolo por outro. Um ídolo que antigamente fazia mal a outra pessoa, agora ele deixa de fazer mal a outra pessoa, mas continua idolatrando no seu coração, continua não adorando a Deus, continua não lançando a sua ansiedade sobre o Senhor Jesus Cristo e lança sobre uma caixa de chocolate. Então, numa visão cristã, num aconselhamento bíblico, nós não nos conformaríamos por essa mudança de ídolo. Beleza, é bom ele deixar de bater nas pessoas quando está nervoso ou ansioso e comer uma caixa de chocolate não é nada necessariamente errado. O problema é que, numa visão bíblica, num aconselhamento bíblico, a gente tenta perceber, ou se a gente tiver uma visão aguçada do aconselhamento, a gente vai perceber e vai tentar estudar esse aconselhado, para ver se realmente ele não apenas fez uma troca exterior. Ele, ao invés de lançar a sua ansiedade sobre outras pessoas, descarregando nelas, ele agora descarrega sobre uma caixa de chocolate. Então, nós, como conselheiros bíblicos, focamos no coração. A gente sabe que o homem é completamente corrupto, e a gente sabe que sem uma regeneração, não há possibilidade de mudança verdadeira.
Então a gente não está nunca conformado com a mudança exterior. Os conselheiros que não são bíblicos, eles se conformam com a mudança exterior. Nós não. E aqui, Jay Adams diz o seguinte: é importante nessa conjuntura distinguir entre culpa e senso de culpa. Na linguagem e na literatura psiquiátrica, geralmente não se faz distinção entre os dois conceitos. Veja, no primeiro slide, na primeira citação, a gente falou sobre a corrupção humana. E agora a gente está falando sobre a culpa humana. E o que é a culpa humana? Geralmente, quando a gente fala de culpa, como o Jay Adams diz aqui, não só os psiquiatras, mas as pessoas em geral, a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente fala de culpa é aquela percepção de que a gente é culpado. Ou o que geralmente as pessoas chamam erroneamente de sentimento de culpa. O que a gente tem que entender é que a culpa não é um sentimento. Quando as pessoas falam de sentimento de culpa, elas estão utilizando a linguagem de maneira inadequada. A culpa, ela é uma condição... Desculpem, deixa eu tomar um copo d'água. A culpa, ela é o nosso estado ou a nossa condição diante de Deus quando a gente transgride a lei dele. Então, ainda que eu não sinta ou não me sinta culpado, existe uma culpa objetiva, existe uma condição que eu estou diante de Deus de maneira objetiva, ainda que eu não sinta ou não perceba que eu sou culpado por causa disso. Então, se eu quebro o 6º mandamento e mato alguém ou assassino alguém, ainda que eu tenha o coração endurecido ao ponto de não me sentir culpado, isso não nega o fato de que eu sou culpado diante de Deus. O problema é que quando, geralmente, os conselheiros que são psicólogos ou psiquiatras, que não adotam um aconselhamento bíblico, eles focam na percepção que a pessoa tem da culpa, e não na culpa objetiva que a gente tem diante de Deus. Então, isso é um fato que a gente deve estar apercebido quando a gente for aconselhar. Porque a gente vai ver aqui citações agora de pessoas que aconselham, muitas vezes apenas focando no sentimento de culpa ou na percepção de que a pessoa é culpada, e outras focam até numa culpa, acreditam que existe uma culpa objetiva, só que a culpa, ela é apenas em relação ao ser humano. E não existe uma culpa vertical, uma culpa em relação a Deus. A culpa é somente para com o ser humano. É o que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Na verdade, agora, uma citação de Carl Rogers, no seu livro Terapia Centrada no Cliente. Carl Rogers diz o seguinte: o terapeuta apreende o self do cliente como este o vê, e aceita-o, apreende os aspectos contraditórios que foram negados à consciência e também os aceita, como fazendo parte do cliente. E estas duas formas de aceitação revestem-se do mesmo calor e do mesmo respeito. É assim que o cliente é capaz de fazer a experiência de si como sendo uma pessoa que tem sentimentos hostis, que tem outros tipos de sentimentos, e fazê-lo sem culpabilidade. O que é que ele está querendo dizer aqui? Veja só. Ele está querendo dizer que se uma pessoa chegar no seu consultório, no caso no consultório de Carl Rogers, se sentindo culpada, ou de maneira mais exata, percebendo que é culpada por causa de alguma coisa que ela fez, o que o Carl Rogers faria? Ele faria com que essa pessoa se sentisse aceita de uma maneira tal que ela deixasse aquela percepção de culpada que ela tem de lado. Ou seja, o que Carl Rogers faria no seu aconselhamento era tentar fazer com que aquela pessoa deixasse de se sentir culpada por causa dos sentimentos hostis que ela tem em relação a outra pessoa. Então Carl Rogers afagaria o ego dela. Carl Rogers faria de tudo numa linguagem bíblica para tentar endurecer ou encaliçar a consciência dessa pessoa. Ele diria: olhe, não, veja,
você tem sentimentos hostis em relação àquela pessoa, mas vamos lá, não é assim não. Você tem que se aceitar do jeito que você é. Então, Carl Rogers faria com que aquela percepção que essa pessoa tem de que é culpada em relação a alguma coisa fosse descartada. Porque, aparentemente, para Carl Rogers, não há uma culpa objetiva. Ele não se foca na culpa de maneira objetiva. Ele se foca na percepção que aquela pessoa tem da culpa. E esse é o problema. Um conselheiro bíblico, ele jamais diria, olhe, você tem sentimentos hostis em relação a outra pessoa, então venha cá, vamos afagar o seu ego. Ele diria, realmente, esses sentimentos hostis, de acordo com a Escritura, você não deveria ter. Então você deve se arrepender diante de Deus, não só diante do homem, porque a sua culpa não diz respeito apenas àquela pessoa contra quem você pecou. Mas como já diria o salmista Davi, você peca primeiramente contra Deus, contra ti somente pequei. Então, além do conselheiro bíblico não se focar apenas na percepção que a pessoa tem de que é culpada, mas se focar na culpa objetiva, ele não foca apenas na culpa objetiva em relação ao ser humano, mas também em relação a Deus. E é interessante que tem muitas pessoas que adotam a psicologia de Rogers, muitos cristãos inclusive, que adotam a perspectiva de Rogers acerca do aconselhamento, pensando e dizendo de maneira aberta que Carl Rogers é um cristão e que, me desculpem, que isso condiz com aquilo que está na Escritura. O problema é que é completamente diferente daquilo que a Escritura mostra de como nós devemos aconselhar as pessoas. Freud, no seu livro desculpe, eu esqueci de colocar aqui o livro, mas enfim, tem aqui a citação dele, que diz o seguinte: não podemos afastar a hipótese de que o sentimento de culpa da humanidade vem do complexo de Édipo e foi adquirido quando do assassino do pai pelo bando de irmãos. Ali a agressão não foi suprimida, mas levada a efeito. A mesma agressão cuja supressão deve ser fonte de sentimento de culpa na criança. O que é que Freud está dizendo aqui? Freud, aparentemente diferente de Carl Rogers, como eu não sou um estudioso nem de Freud nem de Carl Rogers, então eu estou dizendo aparentemente para não ser impreciso, ele crê que existe uma culpa objetiva. Ele não se foca apenas no sentimento de culpa, mas ele explica esse sentimento de culpa, ou essa percepção que a pessoa tem de que é culpada, em um dado objetivo, que foi o fato de que alguém matou o pai. Então, segundo Freud, houve um momento em que as pessoas, uma comunidade matou o pai, e daí é que vem esse sentimento de culpa. O problema é que Freud tira desse mito dele toda a percepção de culpa que as pessoas têm hoje. Então, se a gente tem a percepção hoje de que a gente é culpado, segundo Freud, é de alguma relação não amistosa que nós tivemos anteriormente com o nosso pai. Então, para Freud, essa percepção de que nós somos culpados vem da infância, de alguma relação não amistosa que nós tivemos com os nossos pais. E ele globaliza isso, ele diz que todo mundo é assim, aparentemente. Ele ainda chega a ser, digamos assim, fica com um ar de humildade, e aparentemente é assim, segundo ele. O problema é o seguinte, ainda que Freud ele acredite que existe uma culpa objetiva, que foi uma transgressão que nós cometemos contra o nosso pai, essa culpa não diz respeito a Deus, até porque Freud não acredita em Deus. Então, a culpa que nós temos, segundo Freud, é uma culpa apenas horizontal. É uma culpa apenas em relação a outro ser humano. Eu transgredi contra outro ser humano. É por isso que hoje eu tenho as percepções de culpa que eu tenho. O sentimento de culpa que eu tenho é porque eu transgredi contra outro ser humano.
O conselheiro bíblico diria: Freud está certo em certa medida. O problema é que ele esqueceu do fato mais importante. O homem, ele não é apenas transgressor para com outro ser humano. Ele é transgressor, primeiramente, como a gente tinha visto aqui, em relação a Deus. Então, Freud tira Deus da equação e, devido a isso, o seu aconselhamento seria falho. E quem adota esse tipo de aconselhamento também está em falta com aquilo que é ensinado nos evangelhos e em toda a Escritura. E aqui J. Adams continua: como a culpa é a base para o sentimento de culpa, os cristãos devem reconhecer, primeiramente, que não é adequado tratar apenas de sentimentos por meio de medicação, tratamento de choque, meditação transcendental, biofeedback, bebidas caseiras e etc. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber, já que o problema não é apenas o sentimento de culpa, mas uma culpa objetiva, a gente transgrediu contra outras pessoas e contra Deus. Ainda que eu não me sinta culpado, eu sou transgressor. É isso que J. Adams diz. O problema não é que você se sente culpado. Ainda que você não tenha esse sentimento de culpa, você é um transgressor. Você é culpado diante de Deus. E já que o problema é esse, e não o sentimento que você tem de culpa, você não pode se medicar ou fazer qualquer tipo de tratamento para tentar tirar esse sentimento de culpa que você tem. Porque o problema não é ele. Se o problema fosse realmente apenas um sentimento de culpa, nós poderíamos nos utilizar de remédio, de tratamento de choque, de biofeedback, para que esse sentimento deixasse de existir em nosso coração. Mas o problema não é esse. O problema é que nós somos transgressores diante de Deus e diante dos homens. A segunda coisa que J. Adams diz é: quando a gente reconhece que o problema é a culpa e não o sentimento de culpa, é que pode ser perigoso fazê-lo. Fazer o quê? Fazer esses tipos de tratamento ou foco no sentimento de culpa. Por quê? Porque uma vez que pode resultar numa cauterização da consciência. Como descrito em 1 Timóteo capítulo 4, verso 2. Cauterização da consciência é o resultado de deixar de ouvi-la. Os conselheiros cristãos, em vez disso, devem tratar da causa do problema. Então, se a gente foca no sentimento de culpa, a gente pode errar no tratamento, a gente pode focar na ideia de que a gente deve apenas tirar esse sentimento de culpa que a gente tem, que todo ser humano tem, porque Deus colocou a sua lei dentro do coração do ser humano, e o ser humano sabe de certa forma que ele é um pecador. Então isso é um problema. E outro problema que pode ser gerado é que, ao tentar tirar esse sentimento de culpa, nossa consciência fica cauterizada, ou nosso coração fica endurecido. Porque é aquilo que Deus se utiliza, esse sentimento, essa percepção de culpa, é o que Deus se utiliza para converter muitas vezes as pessoas. Toda pessoa que é convertida, primeiramente ela deve ter reconhecido de que ela é culpada em relação a Deus. Mas se a gente foca nessa ideia de que a gente deve tirar essa percepção de que a gente é culpado, então isso endurece o nosso coração e, consequentemente, a gente não, ou as pessoas não poderiam se converter a Deus com o coração endurecido dessa forma. Porque Deus se utiliza de meios. E um meio é fazer com que a pessoa reconheça que ela é culpada e corrupta. Falando sobre isso, ainda J. Adams, em outro livro, Manual do Conselheiro Cristão, ele diz o seguinte: o aconselhamento, por isso mesmo o quê? Porque o homem é um pecador, deve ser entendido e efetuado como uma batalha espiritual. O conselheiro precisa considerar-se um soldado de Cristo, engajado numa guerra espiritual, quando aconselha. Para tal conflito, somente toda a armadura de Deus é suficiente.
Os conselheiros incrédulos, além de não possuírem tal equipamento, ou seja, a armadura de Deus, mostram-se totalmente ignorantes quanto à verdadeira natureza dessa situação. Na realidade, visto serem soldados do exército de Satanás, encontram-se do lado contrário, e por conseguinte, dificilmente se poderia confiar neles para libertarem seus clientes evangélicos das manoplas de Satanás. O que é que Jay Adams está querendo dizer aqui? Ele diz o seguinte: olha, se o aconselhamento é uma batalha espiritual, logo, para toda batalha espiritual, a gente tem que se utilizar da armadura de Deus. A fé, a esperança, a verdade, o evangelho. Ou seja, a gente tem que usar aquilo que Deus diz que a gente tem que usar para lutar essa batalha espiritual. E se o aconselhamento é uma batalha espiritual e só se utiliza da armadura de Deus que está descrita lá em Efésios, aqueles que são cristãos, só há possibilidade de usar a armadura de Deus aquele que é cristão. Logo, a gente não deve procurar um conselheiro que não seja cristão, porque segundo Adams e segundo a Escritura, o conselheiro que não é cristão, ele não apenas não tem essa armadura, mas ele luta no exército inimigo. Ele é um conselheiro que luta no exército de Satanás. Então, além de ele não dar conselhos bíblicos, ele vai nos dar conselhos que vai nos afastar daquilo que a Bíblia diz. Não é apenas algo neutro, não é apenas que ele não vai nos dar conselhos que estão de acordo com a Escritura. É que o conselho que ele vai nos dar, vai nos afastar daquilo que a Bíblia diz, vai nos afastar de Deus. Então, nós devemos entender que, de acordo com a Escritura, como diz o Salmo 1, e eu sempre repito aqui esse Salmo 1, nós não devemos recorrer ao conselho dos ímpios. A Bíblia, do começo ao fim, mostra isso. Nós não devemos, quando temos um problema não físico, recorrer ao conselho de ímpios, porque o ímpio, ele luta do outro lado. Ele é adepto do exército de Satanás, e não do exército do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa condição é tão desesperadora, Paul Tripp diz, que não foi suficiente Deus nos perdoar. Ele teve que nos abrir e entrar em nós, ou não seríamos capazes de fazer o que Ele nos chamou a fazer. Não vivemos mais sob o controle da carne, mas pelo poder do Espírito, que batalha diariamente com a carne em nosso lugar. Então, esse último slide, Paul Tripp finaliza aqui dizendo o seguinte: olha, nós somos tão ruins, a nossa situação de corrupção e culpa é tão grave, que nós não poderíamos fazer algo por nós mesmos. Deus teve, numa linguagem bonita que ele descreve aqui, Deus teve que nos abrir e entrar em nós, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós. Se essa habitação, se Deus não desse o Espírito Santo para habitar em nós, seria impossível nós agirmos de acordo com a vontade de Deus. E vai ser o próximo estudo sobre o Espírito Santo, mas a gente pode falar alguma coisa aqui. Os não cristãos, eles desconhecem o poder do Espírito Santo, eles descartam o poder do Espírito Santo, eles desconhecem que o homem é completamente pecador e corrupto e culpado. E quando reconhecem que o ser humano é culpado, é apenas culpado em relação a outro homem, não em relação a Deus. Então Deus, para tirar essa cegueira que nós temos, para tirar essa corrupção, para tirar a culpa, Ele teve que nos abrir e entrar em nós por meio do Espírito Santo. Só no cristianismo, só no Evangelho, há solução para a pecaminosidade humana. Todo ser humano é pecador. Todo problema que não é problema físico, ele deve ser aconselhado de acordo com o Evangelho, de acordo com a Escritura. Não há como você recorrer a pessoas que não têm a armadura de Deus para lhe aconselhar.
Não há como você recorrer a pessoas que lutam no exército inimigo para que elas venham lhe aconselhar. Porque o que elas vão lhe dizer vai lhe afastar cada vez mais de Deus. Carl Rogers, Viktor Frankl, Freud, seja lá quem for. Se ele não adota o aconselhamento bíblico, o que ele vai fazer é lhe afastar do Deus verdadeiro e do verdadeiro evangelho. O aconselhamento não bíblico, ele está fadado ao fracasso. Por quê? Porque ele nem conhece o problema do ser humano, e pelo fato de não conhecer o problema do ser humano, ele não sabe como solucioná-lo. Então eles vão lhe dar já diria Isaías, eles vão lhe dar uma cisterna rota, uma cisterna que não retém água, e só na Escritura você pode encontrar aquele que é fonte de água viva, que essa água viva, ela vai ser, ela não apenas está em Deus, mas ela é implantada em você por meio do Espírito Santo, e vai jorrar, segundo Jesus Cristo diz, pela eternidade. Então, só a Bíblia, só um aconselhamento focado na Escritura, no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, reconhecendo que o homem é pecador, reconhecendo que a solução do homem é o Evangelho, só esse tipo de aconselhamento pode ser capaz de solucionar o problema do ser humano. Que Deus nos abençoe, e se Deus quiser estaremos aqui no próximo estudo falando sobre o papel do Espírito Santo no aconselhamento. Que Deus nos abençoe, até a próxima.